Meu querido irmão, minha querida irmã, nós chegamos ao 20º domingo do tempo comum, nesse dia 14 de agosto de 2022, domingo que nós celebramos a vocação à paternidade, nós rezamos pelos nossos pais. Nesse dia queremos rezar então, dedicar a nossa oração a todos os pais, aqueles que já estão em Deus, já participam da vida em Deus, e aqueles que ainda caminham conosco, especialmente aqueles papais mais pobres, os papais trabalhadores, os papais que estão doentes, enfim, por todos os pais. Sejam abençoados e levem com fé e esperança adiante a missão confiada por Deus, a missão da paternidade, de cuidar e educar os seus filhos conforme os princípios do Evangelho e do Reino de Deus. Rezemos também pelas nossas famílias. E neste domingo, o 20º domingo do tempo comum, nós proclamamos como segunda leitura a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 4. E a primeira leitura é do profeta Jeremias, capítulo 38. E o Evangelho, São Lucas 12, versículos 49 a 53. Estou aqui nas minhas mãos com esta revista, Igreja em Oração, nossa missa no dia a dia, que oferece a liturgia de cada dia da missa o ano todo. É um fascículo por mês, de janeiro a dezembro, e cada dia nós temos as leituras da missa e um pequeno comentário do Evangelho ou das leituras que eu esse ano tive a graça de receber o convite de escrever. E para 2023 também serei eu quem estará escrevendo esses comentários ao Evangelho, às leituras da missa de cada dia. Vale a pena adquirir, fazer a sua assinatura, pode ser feito pelo site das edições CNBB. Hoje eu vou usar, e apenas hoje, o comentário que está aqui, até por questões óbvias, né? Não poderia fazer isso todo dia, mas hoje, apenas para a gente degustar, vou meditar com você o Evangelho a partir daquilo que eu escrevi aqui, comentando as leituras deste domingo, o 20º domingo do tempo comum, Dia dos Pais. Nos diz o Evangelho, Lucas 12, 49, 53. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, nosso Deus. É um trecho chocante que, se a gente não refletir corretamente, a gente pode cair no erro. Aqui eu escrevi. Esse dia, então, que nós rezamos pelos pais, Jesus diz no Evangelho que veio trazer fogo, lançar fogo sobre a terra e trazer a divisão e não a paz. O que significa isso? Primeiro, o fogo lançado na terra, o fogo que Jesus lançou na terra é o fogo do Espírito Santo. Não é um fogo de destruição, mas é o fogo do Espírito Santo dado em Pentecostes e que nós recebemos do batismo, que nós recebemos nos sacramentos. Especialmente no sacramento do batismo, no sacramento da crisma e no sacramento da Eucaristia também.
recebemos o Espírito Santo, o fogo abrasador de Jesus lançado no mundo. Com a sua vinda neste mundo e a sua pregação e o seu anúncio do Evangelho, Jesus fará com que as pessoas se dividam umas contra as outras, no sentido de que umas se converterão, umas ouvirão a sua palavra, farão adesão ao seu Evangelho e, acima de tudo, à sua pessoa, e outras não. Outras rejeitarão a pessoa de Jesus, rejeitarão a sua palavra. Aqueles que forem batizados, e é o nosso caso, aqueles que forem banhados pelo batismo, banhados pelo Espírito Santo no batismo, receberão a paz e a força necessárias para suportar as perseguições e as rejeições. Aqui nós não podemos nos enganar. Quem opta por Jesus, quem faz adesão a Jesus, quem quer ser missionário de Jesus da sua palavra, quem quer viver conforme o Evangelho, precisa de receber essa força do Espírito Santo, porque sozinhos e contando só com a nossa força nós não conseguimos. Porque virão as perseguições, muitas vezes vem o fracasso, a rejeição da palavra do Evangelho, como vemos por aí afora, como o Evangelho de Jesus é rejeitado, porque se o Evangelho de Jesus fosse acolhido por todos, o mundo não estaria tão ruim, não seria tão ruim, tão maldoso, estaria tão marcado por tanta maldade, por tanta violência e morte como está. E quem quer pregar o Evangelho, às vezes encontra o fracasso, é rejeitado. E por isso precisa ter força, e só a força do Espírito Santo anima, quer dizer, enche a alma de força para levantar e continuar a jornada de vivência e de anúncio do Evangelho de Jesus, apesar das perseguições e das rejeições. Os cristãos são revestidos da paz de Jesus e devem viver e agir conforme, ou viver e agir como testemunhas desta paz, que é diferente da paz do mundo, mesmo que sobrevenha a rejeição, até mesmo dos círculos mais íntimos. Veja aqui, os cristãos são revestidos da paz de Jesus. Nós somos revestidos da paz de Jesus, que não é a paz do mundo, é paz diferente dessa paz do mundo, da paz pregada pelo mundo, que talvez seja uma paz com a ausência de armas, mas é uma paz profunda, é a paz divina. E recebendo essa paz, mesmo que venham as adversidades, a rejeição, até mesmo os círculos mais íntimos, na família, às vezes até mesmo a nossa família, nós somos rejeitados por insistir e por buscar ser fiel a Jesus. Ele que nos chama a ser suas testemunhas em nossa casa, no nosso trabalho, na rua, no trânsito, seja lá onde for. Essa é uma palavra muito importante no Evangelho, ser testemunha. Crer a ponto de não aguentar e precisar e ser empurrado, levado ao testemunho de Jesus, da pessoa e da palavra de Jesus, mesmo sofrendo quase sempre rejeições e até mesmo da própria casa. Entre os seus mais íntimos, na sua família às vezes. Pode ser que isso aconteça, tomara que não. Tomara que as nossas famílias todas sejam cristãs, vivenciadoras do Evangelho e do amor de Jesus. Mas pode acontecer, por que não? Não desanimar, mesmo que haja rejeição, até mesmo nesses círculos mais íntimos. Isso significa o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe e assim por diante. O batismo que Jesus receberá, que ele diz aqui no Evangelho, que vai receber um batismo, claro que é uma alusão à sua paixão e à sua morte. É o batismo que Jesus enfrentará, que Jesus passará, que Jesus receberá. É a sua paixão, morte, e por este mistério da sua entrega e da sua morte dolorosa, o Senhor vencerá o pecado, ou o Senhor venceu já o pecado que nos envolve, como diz a carta aos Hebreus, que nós ouvimos na missa deste fim de semana como segunda leitura. O pecado nos envolve e
Foi pela morte de Jesus na cruz, pela sua entrega generosa na cruz, que ele nos livrou do pecado. Diz assim a carta aos Hebreus: rodeados como estamos por tamanha multidão de testemunhas, deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. Deixemos de lado o pecado que nos envolve. Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus. Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição, uma tal rejeição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado. A carta aos Hebreus, então, nos ensina que foi vencendo o pecado pela cruz que o Senhor nos premiou com a sua paz. Além disso, revestidos de seu Espírito, do Espírito Santo, somos sustentados e animados a combater o mal do pecado, como Jesus combateu, para receber o prêmio da glória eterna. Com os olhos fixos em Jesus, com os olhos fitos em Jesus, perseveremos no combate ao mal, em vista da alegria que nos é proposta, suportando a cruz como Jesus suportou. Jesus venceu, nós também venceremos. Jesus venceu, nós venceremos. Jesus é fiel. Jesus nos salvou, nos libertou do pecado na cruz. Nós também devemos ser fiéis a Jesus, levando a nossa cruz, deixando de lado o pecado que nos envolve, abraçando a paz de Jesus, suportando a rejeição, animados pelo seu Espírito Santo e dando um testemunho fiel da sua pessoa no mundo, para que o mundo seja melhor, mais santo e o mundo se converta ao reino de Deus, se converta a Jesus, para que reine a paz. E como nós cantamos aí em algum momento na missa, que o mundo seja de fato, que a gente consiga, com a luz de Jesus e pela força do Espírito Santo, fazer do mundo um trono onde Deus possa se assentar. Claro que isso é uma linguagem figurada, uma metáfora, mas está presente num desses cantos aí, que eu não me recordo qual agora. A gente consiga transfigurar este mundo por dom de Deus, por dom de Jesus, não por simplesmente para nossa força, mas pelo nosso testemunho, fortalecido pelo Espírito Santo, impulsionado pela força do Espírito Santo, pela luz do próprio Jesus, consigamos transfigurar o mundo e transformá-lo em um mundo de violência, no mundo de paz, no mundo de violência, no mundo de amor, de fraternidade, de solidariedade para com todos. Um feliz Dia dos Pais para nossos papais, para as nossas famílias. Feliz Dia dos Pais para todos. Rezemos pelos pais que ainda caminham conosco neste mundo, como eu já disse lá no início. Rezemos também por aqueles que já cumpriram a sua missão neste mundo e já estão na paz de Deus. Não vamos esquecer também dos nossos vovôs, dos nossos avós, não é? O Papa Francisco tem um especial amor, faz sempre uma especial reverência aos idosos, aos anciãos. Vamos lembrar então dos nossos vovôs, que são pais duas vezes, os nossos bisavôs, que são pais 3 vezes, e assim por diante. Rezemos pelos nossos papais, pelos nossos vovôs, que tenham paz, amor e possam viver essa etapa da vida. Aqueles que já estão assim, com a idadezinha mais avançada, possam viver também com dignidade e levar a sua vida até o fim, sempre com dignidade na luz de Deus. Mais uma vez, peço a você a sua inscrição aqui neste nosso canal, o seu like, se for possível, compartilhe este vídeo para que outros também possam contemplar junto conosco, meditar junto conosco a palavra de Deus. Peço a bênção de Deus pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José,
o Pai de Jesus, a bênção para mim, para você, para sua família, para o seu pai, para o seu avô, para todos os pais. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, seja muito feliz. Não se esqueça do Igreja em Oração.